Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Manual do Trânsito. Boa noite, Barão. Boa noite, meu amigo Ezequiel. Boa noite, Washington. Boa noite, Berg. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre um vídeo que foi um corte do Flow Podcast, onde o host lá, que é o Igor, entrevistou o deputado federal Kim Kataguiri, lá de São Paulo. E eu estava assistindo esse vídeo, né, no meu horário de folga, e vi lá um comentário que eu achei infeliz sobre a atuação da guarda. Não infeliz de modo pejorativo, mas sim equivocado. Logo depois ele falou sobre trânsito, eles falaram sobre trânsito. E aí eu disse, não vou continuar assistindo não, só vi o comecinho e disse, eu vou fazer um vídeo reagindo a isso, mas como trata-se também da Guarda Municipal, eu convidei meu amigo Oséias, que quem é da família Azul Marinho aí já conhece bem, mas para quem não conhece, eu peço que Oséias se apresente aí para a gente comentar sobre esse vídeo, Oséias. Olá, boa noite, Carlão, tudo bem? Boa noite. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, entrando na sua casa. Já estou me sentindo à vontade. Esse verde do seu canal me faz muito bem, viu? Palmeirense, né? Palmeirense. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Além do convite, você também me situou dentro dessa discussão que aconteceu nesse podcast, no canal do Flow, com o Kim Kataguiri. Você me deu ciência que eu não tinha conhecimento ainda, e de fato o teu convite tem tudo a ver, ele é muito pertinente, é uma live oportuna, porque se trata de informações altamente equivocadas e posicionamento altamente desrespeitoso, tanto com guardas municipais como com agentes de trânsito, dentro de um canal de uma grande proporção, Brasil afora. Então, precisava de um canal como o teu, de alguém, um âncora como você, altamente reconhecido, respeitado Brasil, para a gente fazer um enfrentamento a cada uma daquelas falas desrespeitosas e equivocadas, que demonstram uma grande ignorância da parte de alguém que está se colocando como candidato a prefeito de uma das maiores cidades da América Latina, que é a nossa capital aqui do estado de São Paulo. Eu, José Francisco, presido uma entidade chamada Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, desde 2013, atuação de âmbito nacional. No Congresso Nacional atuo desde 2009, sou supervisor aqui da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, já completei 19 anos aqui da nossa guarda no dia 30 de junho de 2023, então nós já temos uma experiência prática, uma experiência de militância política, além também de ser um acadêmico, né? Sou mestre em gestão de segurança pública pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, além de publicar livros. Inclusive, já publiquei 6 livros, você tem conhecimento de alguns deles, estarei publicando mais 2 novos livros esse ano, um, inclusive, agora em outubro. Legal, legal. Muito bom. Eu quero dar uma saudação especial aí a todos que estão acompanhando, Barão, Nazaré, Marco, José Benedito, Rugendas, lá de subcomandante da Guarda Civil de Boa Viagem, no Ceará, Erickson, Ramiz, Glauco, meu filho que mandou um superchat, te amo, gatão, meu filho de 1,96 m, Carlos Augusto Filho. Enfim, vamos colocar aqui o vídeo, e aí eu quero que a gente vá mostrando ao pessoal o que é que foi discutido nesse podcast, né? E a gente vai fazendo os devidos comentários, eu vou parando e a gente vai comentando, beleza? O vídeo só tem 10 minutos, portanto a nossa live aí deve ter aí em torno de meia hora, 40 minutos. Então, faz cerca de 3 dias que esse vídeo foi publicado e vamos a ele. Mas o crime organizado é uma coisa que precisa ser combatida. Cracolândia é fruto do crime organizado. Cracolândia... Eu tive semana. Se precisar falar alguma coisa antes da minha interrupção, Osés, é só dizer, Carlão, que aí eu dou o pause aqui, tá bom? Tá. Ô, Carlão, vamos começar por aqui. A Cracolândia é um dos problemas crônicos da capital de São Paulo, e hoje se fala em diversas Cracolândias
estado afora, em diversas cidades, toda cidade de grande centro do Brasil, mas aqui no estado de São Paulo é mais perceptível, existem diversas concentrações de usuários e dependentes de drogas, e também para manter a atuação dos traficantes de drogas. Mas, assim, a Cracolândia não é um problema de segurança pública, nem só um problema dos traficantes, igual o Kim está falando. Ele está na condição, nesse podcast, na condição de um pré-candidato a prefeito da capital paulista, onde um dos maiores desafios que todos os prefeitos que já tiveram atuação aqui na capital foi enfrentar e superar a Cracolândia. Hoje está tendo um projeto em andamento do atual prefeito, juntamente com o novo governador, mas ninguém resolve a situação, porque não é uma situação simples, não é uma situação dos traficantes. Chega lá, você prende os traficantes, prende o narcotraficante, a questão do crime organizado e resolveu o problema da Cracolândia. Porque centenas e centenas de traficantes já foram presos, organizações já foram totalmente desmanchadas naquele ambiente, e a Cracolândia, ela se consolidou cronicamente e só se amplia. Então, quando se observa a questão da Cracolândia, você tem que observar principalmente em dois pilares: o pilar de saúde pública, o pilar de assistência social, o pilar de segurança pública. Eu ainda acrescentaria o pilar de habitação. Então, a cidade precisa enfrentar esse tema nessas frentes, e não só nesse viés da questão penal, da questão de segurança pública. Por isso que o problema se perdura e ninguém consegue resolver. Inclusive, ele está enfrentando de uma maneira simplista. Caso ele ganhe para ser prefeito na cidade aqui, na capital de São Paulo, vai ter dificuldade de colocar essa visão em prática. Eu te agradeço o comentário, Zé, e eu vou aproveitar e vou falar um relato pessoal. Eu já fiz um trabalho como redutor de danos, né? Então eu falava sobre álcool e direção e capacitava os redutores de danos. E eu já fiz entrevistas com usuários de crack. E eu acho muito importante você falar da questão da assistência social e da saúde pública, porque sim, não é o uso de drogas e de maneira mais crônica, quando a gente fala de ambientes como a Cracolândia, ele não pode ter uma visão exclusivamente de repressão, né? As pessoas precisam ter realmente oportunidades para que possam sair daquela condição. E, de fato, a gente acha estranho, talvez até exista mini Cracolândias em outras cidades, né? Porque a de São Paulo, ela é bastante evidente para todo mundo. Eu, particularmente, eu não conheço, mas certamente na minha cidade tem pontos que, ainda que reduzidos, possam se assemelhar. E, de fato, é um problema que a gente precisa realmente encarar o poder público para enfrentar. Eu vou seguir, tá? Vamos. Na passada, na Cracolândia, vinha olheiro do traficante ficar ouvindo o que a gente estava falando para ver se a moradora que a gente estava conversando estava dedurando alguém, para depois mandar matar. Precisa ter uma força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, que eu defendo que seja polícia. Hoje não é polícia, a Guarda Civil Metropolitana. Imagina. Opa! Aí mostra um debate bem atual, né? Ele defende que a Guarda Municipal seja polícia. Então, assim, já nesse ponto aí, Osés, qual a contribuição que tu pode dar para a gente? A princípio, precisava deixar muito mais claro, apesar que ele teve tempo suficiente nesse podcast, não deixou isso claro, o que ele pensa de polícia, o que é a polícia na cabeça dele. Se ele está pensando na polícia militar, está pensando no batalhão de choque, na polícia administrativa, o que é polícia na cabeça dele. Depois ele vai falar alguns outros conceitos que ele não tem conhecimento. Deixa eu passar para ver aqui, porque ele vai começar a falar aqui da guarda, né? É uma das forças de segurança mais importantes que a gente tem, e não é polícia. Precisa estar na Constituição, precisa estar no rol de forças de segurança, polícia. Porque senão, hoje, isso é importante. Quando um guarda municipal, se um guarda municipal... Oi. Isso é importante a gente fazer esse recorte, Carol, porque é o seguinte, ele fala a seguinte afirmação, que a guarda não é polícia, precisa ser polícia, é uma das forças de segurança pública mais importantes, e que o artigo 144 da Constituição Federal
não coloca essa condição para a Guarda Municipal e precisa ser uma alteração para que ela seja uma polícia. Então, aqui já cabe alguns esclarecimentos. Por quê? Primeiramente, a Constituição Federal, no artigo 144, é o artigo que trata da segurança pública, que fala que a segurança pública é dever de todos, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Ela é feita para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos. Aí vai citar os órgãos da União: a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, mais recentemente a Polícia Penal Federal, e vai para os estados: Polícia Militar, Civil, Bombeiro Militar e as polícias penais dos estados do Distrito Federal. E no parágrafo 8º fala das guardas municipais para cuidar de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A lei é a Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, e no parágrafo 10 fala do Sistema de Segurança Viário. Então, primeira coisa é entender que a posição onde o órgão se encontra dentro da arquitetura do artigo 144 não traz para ele um desprestígio. Pode enviesar uma interpretação, uma hermenêutica jurídica, mas não traz um desprestígio, porque o artigo ele é composto do caput da cabeça, dos incisos, parágrafos e alíneas. É um corpo que tem que ter uma harmonia em si. Não é à toa que a Guarda Municipal aparece no artigo da Segurança Pública, porque se os legisladores constituintes não quisessem que as guardas municipais fossem segurança pública, deixariam, por exemplo, as guardas municipais no artigo 30, que é o artigo que trata daquilo que compete aos municípios. E não dentro do artigo da segurança pública. E quando deixa muito claro que a segurança pública é dever do Estado, está se referindo ao Estado-nação. E os entes que compõem essa federação, o Estado-federação, que compõe a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, cada um com status de ente federativo, com autonomia política e administrativa. Então, as guardas municipais já estão lá. Nós defendemos a mudança do parágrafo 8º para os incisos do 144, do caput do artigo, exatamente para diluir e dirimir qualquer tipo de interpretação, muitas das vezes mal intencionada, ou com a falta de conhecimento mesmo do entendimento da hermenêutica jurídica mais claro. E a questão de polícia, só para finalizar e passar para você, a questão de ser polícia ou não ser polícia, isso não diz respeito com a nomenclatura do órgão. Ele está se confundindo com a questão de muito mais semântica do que a questão de competência. Porque quem determina o que é polícia e o que não é polícia não é o nome que o órgão leva, mas o conjunto de suas atribuições e competências estabelecidas numa lei. E essas atribuições e competências precisam necessariamente do exercício de poder de polícia para que sejam possíveis, sejam factíveis. E o poder de polícia é o poder da administração pública. Não existe uma polícia à parte que tem um poder de polícia à parte. Todo poder de polícia é um poder administrativo, que é o poder da administração pública. E as guardas civis municipais têm o poder de polícia, que é condição sine qua non, né, para o exercício de suas competências. Então, ele acaba se equivocando nesse conceito de polícia. Se ele está querendo dizer que precisa ampliar a atuação da Guarda Municipal para outros horizontes, aí se fala numa mudança constitucional ou infraconstitucional para fazer acréscimo de novas competências. Perfeito, muito bom. Vamos seguir. Se o municipal estiver aqui e você está sofrendo um assalto agora, e ele não fizer nada, ele não está prevaricando. Ele não está prevaricando. Por quê? A função do guarda municipal é proteger patrimônio público. Você não é patrimônio público, você é só o Igor. Duas coisas muito graves aí, viu, Carlão? Se voltar um pouco, duas coisas muito graves aí. Primeira coisa... Deixa eu voltar só para o pessoal... Volta aí. Para o pessoal poder entender. Num assalto agora. Ele não fizer nada. Quando um guarda municipal... Se um guarda municipal estiver aqui e você está sofrendo um assalto agora, ele não fizer nada, ele não está prevaricando. Ele não está prevaricando. Por quê? A função do guarda municipal é proteger patrimônio público. Você não é patrimônio público, você é só o Igor. Pode te matar, te roubar. Então vamos pausar aí para comentar? Eu tô falando aqui... Vamos lá.
Mande bala. Duas questões que ele coloca. A questão da prevaricação e a questão de guarda municipal é para patrimônio público. Dois grandes equívocos da fala do Kim, do deputado. Eu lamento que um deputado federal que foi eleito para representar o povo, principalmente o povo do estado de São Paulo, mas representa todo o país, que tenha tamanha ignorância a respeito do trabalho da Guarda Municipal. Ainda mais se tratando de um pré-candidato a prefeito, que vai ser o comandante máximo da Guarda Municipal, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, caso ele seja eleito. Então, uma ignorância, eu não vejo uma fé na fala dele, mas eu vejo uma ignorância e uma inconsequência em fazer tamanha afirmação numa abrangência nacional, que é esse canal, que gera uma desinformação a respeito do papel das guardas municipais. Primeiramente, a questão da prevaricação. A prevaricação, o guarda municipal, se ele presenciar um flagrante delito, se ele não atuar naquele momento, ele está prevaricando. Prevaricação é um tipo criminal específico do servidor público, que vai falar, está lá no artigo do Código Penal, no artigo 319, se não estou enganado aqui, se eu não me engano. Está lá a prevaricação. É retardar, criar alguma dificuldade, atuar, levando-se em consideração interesses ou sentimento pessoal, deixar de fazer algo de ofício indevidamente, ou seja, a prevaricação é um tipo criminal que enquadra os servidores públicos, e o guarda municipal, como qualquer outro servidor público, se ele não faz aquilo que a lei determinou que ele faça, ele comete o crime de prevaricação, caso ele não tenha uma justificativa, caso não tenha o dolo, porque para você fechar a prevaricação, tem uma questão subjetiva, de uma intencionalidade, de um dolo. Se for de maneira culposa, ele pode, inclusive, numa corregedoria, numa ação criminal, ou até numa ação civil, conseguir se safar de uma acusação como essa. Mas se ele agir dolosamente, configura o tipo criminal prevaricação. Primeira coisa, porque o flagrante delito, ele fala que o guarda vai aprender com qualquer um do povo, que é uma outra mentira, que é repetida muitas das vezes, até por juízes, procuradores, desembargadores, ministro do STJ, repete de maneira equivocada e reiterada essa mentira, que acaba, de certa forma, fazendo opinião pública. Porque no artigo 301 do Código de Processo Penal, fala que qualquer um do povo pode, mas as autoridades policiais e seus agentes devem prender. E nós... Ó, Zé, deixa eu mostrar esse trecho que ele fala aqui. Vamos ver esse trecho que você comenta, e você comenta. Uma parte que é um ônus, que seria a prevaricação para o guarda. Mas o que eu quero trazer é o bônus, que é o seguinte: hoje, se ele dá uma voz de prisão, ele dá uma voz de prisão como um cidadão comum, porque qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão. Você não pode dar voz de prisão em mim, que eu só posso ser preso em flagrante de crime. Então era isso aí. É isso. Então, um grande equívoco, porque o artigo 301 vai falar que qualquer um do povo pode, uma possibilidade. E, diferentemente de qualquer um do povo, você já foi servidor público, Carlão? Quem está nos assistindo, boa parte dos seus pessoas que acompanham o teu canal, né, são também servidores públicos. E nós temos um princípio, lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Enquanto você estiver revestido do servidor público, dessa figura jurídica, servidor público, você só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de uma lei. Você não pode fazer julgamento ideológico, com sentimento de qualquer outra ordem, para deixar de fazer algo que lhe compete fazer naquele exato momento. Então, o princípio da legalidade é o que vai direcionar, nortear as guardas municipais. A Lei Federal 3022, de 8 de agosto de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, no artigo 5º dessa lei, no inciso de número 14 dessa lei, vai falar o seguinte: das competências específicas das guardas municipais. Você que é um douto nessa ciência, você sabe, quando fala competência específica, está falando do dever fazer. Competência específica, artigo 5º da lei 3022. No inciso 14 vai falar o seguinte: encaminhar, o verbo no imperativo, encaminhar a autoridade policial, o indivíduo que estiver em flagrante delito,
e preservar o local do crime sempre que necessário e quando possível. Ou seja, existe um comando legal, imperativo, que é uma competência específica dos guardas municipais, que deve prender em flagrante delito qualquer indivíduo que estiver cometendo um crime. Além disso, encaminhá-lo à autoridade policial de plantão, preservar o local do crime, que prender qualquer um do povo pode, igual o 31 fala. O Kim falou isso também na live dele. Mas preservar o local do crime é atuação típica de polícia. Só a polícia tem um dever, por conta do devido processo legal, por conta da materialidade, da autoria do crime. Então, é um dever fazer dos guardas municipais prender. Só justifica não prender o indivíduo que está cometendo um crime se ele não tiver condições suficientes para fazer, mas ele não pode se omitir, ele pode chamar apoio, ele pode relatar o fato, ele não pode se omitir se ele não tiver condições, mas em condições de fazê-lo, ele deve prender, encaminhar o delegado de polícia e preservar o local de crime. A outra questão, a guarda é patrimonial. Ele cometeu um grande equívoco. Não existe nenhuma legislação que coloca a guarda municipal como guarda patrimonial. Essa é um outro equívoco, outra mentira, que muitas pessoas vão contando, e um vai repetindo, que parece ser uma verdade, mas não encontra âncora, fundamento em nenhuma legislação, nem na Constituição, nem em lei infraconstitucional. Porque quando fala no parágrafo 8º, cuidar de bens, a preservação de bens, serviços de instalação, não está falando de patrimônio. E a Lei 3022, que foi declarada constitucional por unanimidade no STF, na DI 5780, e foi declarada constitucional todo o texto da lei, deixa muito claro que bens ali significa os bens de uso comum, de uso especial, de uso dominiais, que compreende ruas, logradouros, praças, além dos próprios municipais propriamente ditos, que são as instalações de UBS, de escola. Então, reduzir a atuação da guarda municipal, a atuação patrimonial, é um desconhecimento da legislação, é um equívoco enorme de interpretação do real papel das guardas municipais, é não conhecer as 18 competências específicas estabelecidas na Lei 3022, de 8 de agosto de 2014, que passa pela atuação de polícia no trânsito, atuação de polícia de posturas municipais, atuação de polícia ambiental e atuação de polícia no âmbito da segurança pública. Muito bem. Até Berg falou uma coisa aqui, ele não é o mesmo que está tentando acabar com as autoescolas. Sim, o deputado ele tem um projeto de lei para isso, e eu vou aproveitar e dizer o comentário aqui de Pedro, falou assim, Oséias, convido o deputado para um debate, será muito bem recebido. E sim, seria ótimo poder ouvi-lo, né? Agora, sobre esse projeto de lei dele de flexibilizar a formação do condutor, fim das autoescolas e tudo mais, eu fiz o convite. Eu cheguei a fazer o convite para assessoria e tal, mas eu nunca fui respondido. Então, aparentemente, né, até mandei um WhatsApp, segundo foi informado, era o número dele, tinha a foto dele e tal, mas nunca fui respondido. Então, é uma coisa assim que a gente prioriza. Quero, inclusive, deixar bem claro para todo mundo que a gente está falando aqui sem nenhum tipo de viés político, ideológico, apenas tecnicamente, né? Até porque dá para perceber que na fala dele, ele tem pelo menos a boa intenção de fazer o trabalho que a guarda pode já fazer, só que ele está com desconhecimento. Vamos em frente, que daqui a pouco eles vão falar sobre trânsito também. Crime inafiançável. Mas você pode dar voz de prisão, que eu sou contra também, a foro privilegiado. Mas você pode dar voz de prisão pro Jean, né? Porque a gente claramente vê que o Jeanzão tá ali cometendo um ato ilícito. A gente tá vendo aqui, né? Que ele tá cometendo um ato ilícito. Faz tempo, inclusive. Eu não sou policial, então assim, eu não dou voz de prisão, não tô prevaricando. Você não é, ninguém é, todo mundo pode, né? Porque é o que diz a nossa lei. A autoridade policial deve e o cidadão pode decretar a voz de prisão em flagrante, né? E hoje, o guarda municipal, quando ele vê um assalto, ele dá a voz de prisão como cidadão comum. Isso é bizarro, bizarro. Isso aí já foi comentado, né? Um grande equívoco, né, Oséias? Só precisa para reforçar, né? Nós não atuamos em flagrante delito, seja no tráfico de drogas, no crime de estupro, de roubo, de furto, homicídio, latrocínio, todos os crimes em que os guardas municipais atuam, no caso do flagrante delito, ele atua obedecendo o comando legal
do inciso 14 do artigo 5º da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Muito bom. Um dever Cara, fazer. tá na Força de Segurança. E outra coisa que precisa voltar, Romu. É esse cara que fica em cima do viaduto lá dando multa nos outros? Esse cara, em vez de estar dando multa nos outros, precisa estar em ronda. Ele estava falando ali do Romu, mas acabou que foi interrompido e vai falar de trânsito, mas poderia falar rapidamente sobre as Romus, se tu tens ideia onde foi que surgiu. Eu sei que aqui em Pernambuco tem município que adotou a Romu. Então, irmão, a Romu é a sigla, né, para Ronda Ostensiva Municipal. Ela começa, a primeira Romu, ela foi na capital de São Paulo, ela foi extinta na época, se eu não me engano, da prefeita Marta Suplicy, que tinha como secretário de segurança Benedito Domingos Mariano. Ele não concordava com o modelo da Romu, ele achava muito espelhado no modelo da Rota, e não queria que a guarda reproduzisse o modelo que ele não concordava muito para a guarda municipal. E a partir daí, a capital até hoje não tem Romu mais, né? O Benedito Mariano, na época, acabou com essa inspetoria. Em alguns lugares são inspetoria, outros lugares são como subinspeitoria, isso independe do tipo de grupamento que é. Mas em São Paulo acabou, criou-se o IOP, que em tese faz algo muito parecido da Romu, e isso acabou se disseminando como um modelo tático operacional de muitas cidades que têm guardas civis municipais. No estado de São Paulo, aqui na minha cidade, demorou ter, mas também tem a Romu. A maioria das guardas que tem uma atuação mais ostensiva na segurança pública constituíram Romu, Ronda Ostensiva Municipal. Em outros estados também, no estado de Pernambuco tem, diversos outros estados do país tem. A Romu esse grupamento mais especializado, tático, que tem uma formação muito mais voltada para controle de distúrbios civis, porque você precisa de ter um corpo de profissionais habilitado, devidamente qualificado, para dar algumas prontas respostas em alguns problemas de conflitos sociais e também para fazer aquele patrulhamento um pouco mais direcionado, porque a Guarda Municipal vai ter a ronda escolar, que vai ter um foco fundamentalmente na segurança escolar e no entorno. Você vai ter a guarda ambiental, que vai cuidar do meio ambiente. Você tem um pessoal que cuida do trânsito, da postura municipal, e você precisa ter essa pronta resposta de um grupamento especializado, com a disciplina, com uma tática, com uma pronta resposta. Então, em muitos lugares tem nomes diferentes, mas, no geral, chama-se Romu, Ronda Municipal. Mas a Ronda Municipal é parte da Guarda Civil Municipal, não é uma polícia à parte. Então, você não pode destratar o guarda que atua no trânsito, que atua no meio ambiente, que atua na escola, que atua no patrimonial, achando que só é mais importante quem atua na Romu. De forma nenhuma. Cada um tem a sua importância dentro do papel que exerce. Maravilha. Eu quero agradecer nosso amigo Ezequiel aí por ter mandado um superchat, falando que não concorda com a fala de ficar multando. Parece que o erro está em quem fiscaliza e não naquele que pratica a infração. É justamente esse trecho aqui que eu voltei um pouquinho para a gente pegar do início aí. O cara precisa estar na Força de Segurança. E outra coisa que precisa voltar, Romu. É esse cara que fica em cima do viaduto lá dando multa nos outros? Esse cara, em vez de estar dando multa nos outros, precisa estar em ronda ostensiva. Cara, vacilação. Ó, se você é guardinha isso, eu vou dizer uma coisa. E fica multando os outros em cima do viaduto, é mó vacilão. Uma proposta minha é acabar com isso. Ó, uma coisa interessante. Ezequiel já deu aí uma pincelada, e é interessante que a gente está falando ali de uma pessoa que é leiga, que é o apresentador do podcast, e só que do outro lado tem um deputado federal, né? Então a gente precisa entender que os dois têm relevância, né? Um fala para muita gente e o outro tem poder de mudar as coisas no parlamento, mas é uma ideia equivocada de que segurança no trânsito não faz parte da segurança das pessoas. Então, se a gente fizer, Oséias, basta olhar aí em qualquer lugar, se fizer um paralelo entre assassinatos e mortes no trânsito, a gente tem números muito parelhos. Então, ficar multando, essa ideia de que a autuação ela tá ali para ferrar o cidadão, é uma coisa que cada dia está mais difícil da gente
dialogar, porque, de fato, existindo uma ou outra distorção, as pessoas pegam a distorção e transformam isso como a regra. Pega a exceção e transforma isso como o todo. E esse é um debate que é muito importante, da gente entender que segurança no trânsito é segurança viária, é segurança das pessoas. Uma pessoa que é autuada e, consequentemente, multada é um sinistro a menos que aconteceu ali. E aí, ele traz um complemento aqui que ele defende acabar o quê? Vamos lá. É acabar com isso. É começar a substituição de radar por lombada eletrônica. Porque o objetivo não tem que ser arrecadar. Caralho. O objetivo de multa não tem que ser arrecadar. A multa, ela existe por definição, pela lei, para educar e para controlar a velocidade que o cara tá indo. Ó, ele traz aqui um equívoco, né? É questão de nomenclatura, que tem que substituir o radar por lombada eletrônica. Na verdade, o que ele quis dizer, pelo que eu percebi, é que tem que acabar com a fiscalização de velocidade por meio de equipamento portátil, que é aquele que vai na mão do agente de trânsito, para aqueles que são fixos, né? Então, eu entendi que ele não discorda da fiscalização de velocidade. Eu falo do Kim. Ele não discorda da fiscalização de velocidade, mas acha que aquele que vai lá na mão, que na verdade é radar portátil, manual, é o que está ali para fazer uma pegadinha. Não vou aqui dizer que não possam existir situações, mas, de fato, é impossível existirem controles de velocidades em todos os trechos onde há perigo e implantar equipamento. Por isso que esses radares portáteis eles são utilizados para poder ir nesses locais. Agora, o que a legislação de trânsito prevê, na resolução 798, é que para esses radares portáteis tem a velocidade mínima de fiscalização, que é, no caso, ou 60 ou 80, dependendo do caso. Rodovia, fora do perímetro urbano, radar portátil só acima de 80 por hora. Então, você não vai ter lá um cara escondido no lugar que é 50, por exemplo. Então, falta ali desconhecimento e a gente vê que, de fato, vindo de um parlamentar... Porque, assim, eu penso, Oséias, eu queria saber a tua opinião, o seguinte... não é o fato de ser parlamentar que a pessoa tem que saber de tudo. Por mais que um parlamentar, quando tem um conhecimento mais amplo, ele contribui mais com o país. Mas é óbvio que não tem como conhecer tudo. Agora, quando você vai num podcast com milhares de pessoas te acompanhando e você fala com tamanha propriedade, aí você precisa ter compromisso, tem que ter conhecimento, tem que ter o mínimo de conhecimento técnico para falar com propriedade. Porque da forma como ele fala, ele está ali convicto. E quando alguém ouve um parlamentar convicto falando sobre algo, entende que ali é verdade, pura e simples. O que é que tu acha? Então, eu concordo inteiramente com as tuas ponderações. O Kim é um político promissor, muito novo, um jovem político com um futuro brilhante pela frente, se ele conseguir balizar um pouco melhor a sua atuação, mas muito afoito e muito interessado em jogar para a torcida. Ele tem um conhecimento sobre diversos assuntos de maneira superficial, mas como você falou, quando você vai falar em assunto principalmente de utilidade pública, que afeta a vida do povo, você tem que ter muita responsabilidade. Ele agiu com total falta de responsabilidade. Principalmente quando ele ouviu o Igor do canal falando do guardinha que fica em cima de uma passarela. Esse termo pejorativo, diminutivo, do profissional de segurança pública, principalmente da capital que ele pretende querer governar, lá o guarda fica quase um ano no centro de formação, quase um ano, todos os dias recebendo instruções, conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos, com a vivência no estágio
que eles vão fazer estágio supervisionado, são pais de família, são profissionais que têm responsabilidade, que têm um estatuto que regra as suas atuações. Então não dá para o indivíduo, né, usar de maneira pejorativa para um profissional que é concursado, tem uma formação, tem uma qualificação para estar lá e está fazendo a fiscalização do trânsito, Carlão, porque existe uma legislação que o permite, que o coloca como agente de autoridade do trânsito, e existem as tipificações penais. Se ninguém incorrer numa infração penal, se torna inútil, desnecessária a presença do agente ou de qualquer equipamento. Quando você tem muitas autuações, muitas multas na sociedade, significa dizer que você tem uma sociedade altamente deseducada ou mal educada no trânsito, que coloca não só a sua vida, como a vida de outros em risco na segurança viária. Concorre para o aumento dos crimes, concorre para o aumento dos sinistros, inclusive contra a própria vida. Então, o Kim, ele deveria falar menos, pensar no que vai falar, nos impactos pela sua condição de deputado federal, pela sua condição de pré-candidato a prefeito da capital, e dosar as suas falas, seus pensamentos, e buscar informação com os técnicos. Consulta um engenheiro de segurança viária para ele explicar por que tem o equipamento, onde coloca o equipamento. Consulta um agente da autoridade de trânsito para saber o que ele está fazendo lá e o que motivo ele está lá. Traz as pesquisas, traz as estatísticas sobre a questão de acidente que justifica, inclusive quando as estatísticas colocam que não há necessidade de ter mais aquele equipamento, os engenheiros vão lá e tiram aquele equipamento e colocam numa outra posição, numa outra localização numa via, para evitar o sinistro de trânsito. Então ele precisa ter mais responsabilidade e ser mais consequente naquilo que ele fala. Inclusive, se por acaso esse vídeo chegar nele, a gente pode até voltar a debater sobre isso. Eu convido o Oséias também, a gente faz aqui um debate franco, aberto, sim, estou à disposição. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer Rugendas, meu amigo lá de Boa Viagem no Ceará, pelo superchat de R$10. E vamos retomar aqui. Não é para pegar ele na pegadinha, não é o programa do Ratinho. Ah, chegou aqui a cartinha do Detran. Pô, não é isso. Foi feito para você diminuir a velocidade do seu carro. E só isso, e evitar acidentes em áreas perigosas. E te educar para você não ser um maníaco que vai sair a 200 por hora. Ele manda real, claro, com a visão pejorativa de que o radar portátil é uma espécie de pegadinha, mas pelo menos não é um daqueles políticos que dizem que fiscalizar a velocidade tem que acabar, né? O principal fator de risco, eu vou até vir aqui ficar maior, o principal fator de risco para morte no trânsito não é não usar cinto, não é não usar capacete, não é não colocar uma criança dentro de uma cadeirinha. É o excesso de velocidade, que muitas vezes está associado com esses outros comportamentos. Vou repetir, segundo a Organização Mundial da Saúde, o principal fator de risco para alguém morrer no trânsito é excesso de velocidade. Então a gente precisa, ainda que existam situações que precisam ser melhor definidas, digamos que tem um equipamento que foi instalado equivocadamente, digamos que tem um equipamento que foi implantado fora do que diz a resolução 798, sem os estudos para isso. Ainda que existam, a gente precisa entender que se tem um lugar que morre pessoas com excesso de velocidade, quando você coloca um equipamento lá, as pessoas param de morrer. Mas mesmo assim, as pessoas se importam com a multa que ela pode levar. Pode, porque se respeitar a velocidade, ela não vai levar. Mas ainda assim, elas preferem defender que se tiver gente morrendo, tudo bem, só não quero ser multado. Pelo amor de Deus. Eu sei que quando você tem uma crença muito forte, se quem está me ouvindo tem uma crença que a indústria de multa, eu não vou te convencer. Mas para e reflete. Se num lugar que as pessoas morrem por excesso de velocidade, quando implantam o equipamento, as pessoas param de morrer, isso é dado, minha gente. Para de morrer, ninguém morre ali naquele ponto mais, salvo raríssimas exceções. Já vi um caso que teve uma morte mesmo onde tem um equipamento.
raríssimas exceções. Então, é um debate muito importante e, pelo menos, ele não está aí como um todo defendendo o fim desses equipamentos. Vamos continuar para ver até onde ele vai, a gente volta aqui para debater. Não foi feito porque puta, o cara passou 5, 10 quilômetros ali no túnel e o cara... Mano, tem um sniper de radar. Um cara assim, mano, uma WP da velocidade ali atrás de você. E aí levando na chacota, né? Brincando com um assunto muito sério. Quer falar, Osés? Então, esse tipo de comunicação para um público de longo alcance, de grande alcance, é muito ruim, né? Muito ruim. É um desserviço no sentido da utilidade pública, porque ele está colocando a população contra o agente de fiscalização de trânsito. Como aquele agente que é preparado, que é credenciado para possibilitar e promover uma maior segurança viária, ele está, dessa maneira, com chacota, de maneira pejorativa, colocando a população contra esses agentes, como se eles estivessem lá apenas para produzir multas e aumentar o erário público, o que não é verdade. Os dados, as estatísticas provam a eficiência. Obviamente que você pode ter um caso ou outro que sai dessa estatística, questão de política, de intenções políticas, mas aí cabe o judiciário, cabe ele, como parlamentar, montar aí uma comissão, uma fiscalização, e ao Ministério Público, no órgão, no colegiado competente, fazer as devidas denúncias. Mas ele tratar dessa forma o agente de autoridade de trânsito, de maneira pejorativa, ele presta um desserviço. Ele não está fazendo política, ele acaba caindo na politicagem. Ele, ao invés de se apresentar como um gestor que vem com soluções criativas para os problemas complexos da cidade, ele se apresenta como um moleque, querendo fazer politicagem para agradar um público que é contra os agentes da autoridade de trânsito. Então, ele presta um grande desserviço. E uma outra coisa que ele falou aqui, eu vou até voltar só um pouquinho para falar que ele falou, por causa de 5, 6 quilômetros de diferença, olha só, vamos ver isso aqui. Quilômetros ali no túnel, não foi feito porque puta, o cara passou 5, 10 quilômetros ali no túnel e o cara... Mano, tem um sniper de radar. É muito importante a gente entender o seguinte, a fiscalização de velocidade, ela, quando feita por medidores de velocidade, existe uma legislação do Inmetro que determina que o equipamento ele pode errar, que a gente chama do erro máximo admissível, ou tolerância, como popularmente as pessoas gostam de falar. Esse erro máximo admissível é de 7 quilômetros. O que é que acontece? Quando você passou ali 5, 6 quilômetros, como ele está dizendo, na verdade você passou a 12, 13 e não a 5, 6. Porque esse cálculo que é feito no excesso de velocidade, ele está relacionado a já depois do erro máximo admissível ter sido retirado. Então, não é verdade que quem passa acima de 5, 6, 7 está cometendo infração. Na verdade, para cometer infração, tem que passar 8 em diante, porque já tem ali uma tolerância de 7 quilômetros, quando a velocidade máxima for até 100 km por hora, ou acima de 100 km por hora, 7%. Mas vamos ver aqui. Radar. Um cara assim, mano, uma WP da velocidade ali atrás de você... E se você chega em casa, toma um monte de multa. Isso sim, proposta minha, acabar. Acabar. Eu falo isso, não é porque eu quero cagar e andar pro limite de velocidade e sair voadão. Não é esse o ponto. E não é essa a minha proposta. É lombada eletrônica. Isso. O cara vai diminuir a velocidade. Tem uma lombada eletrônica, Breno. O problema... Aí ele parte do princípio, né, que a lombada tá todo mundo vendo, né? É um equipamento ostensivo. E, sem dúvida nenhuma, os equipamentos de velocidade, eles precisam, sim, estarem ostensivos. Agora, nem sempre vai ter equipamento ostensivo, é fácil. Olha a velocidade máxima da via e respeite. Mas é a putaria, às vezes, entendeu? Lógico. O troço é feito de maldade. Lógico. Tem vários pontos que são assim. E me digo mais. Vamos supor que você não tenha ultrapassado o limite de velocidade. Como que você se defende?
Eu não sei como me defende. Como você se defende? Você tem direito a recurso no Detran. O que você vai apresentar no Detran? Você vai... Esse é um ponto muito interessante, né? Porque quando se fala muito assim, indústria da multa, tem gente até nos comentários falando aí, indústria da multa. É batata. Defende a indústria da multa, é o cara que tá entrando na rua de casa já tá tirando o cinto. É o cara que diz assim, não tem agente de trânsito aqui, eu avanço sinal vermelho. Eu já vi um cara alegando que estava avançando sinal vermelho, tinha uma viatura próxima por causa de questões de segurança. Não, é no automático. Eu tenho uma câmera no meu carro, Osés, e eu filmo meu trajeto, né? É porque avanço do sinal vermelho já nem é notícia, né? Todo mundo vê toda hora, então eu nem faço vídeo mais sobre isso. Eu só faço quando é alguma cena que eu posso trazer ali um conteúdo realmente que traga mais conhecimento para as pessoas. Mas é tipo assim, onde não há fiscalização, no semáforo vermelho, passam 7, 8 avançam, aqui próximo da minha casa. Aí é interessante como as pessoas falam, indústria de multa. Eu juro, eu adoraria sentar com essa pessoa. Porque eu já fiz isso com algumas. E diga, me traga os dados. Me traga os dados, indústria de multa, beleza. Quais são os seus argumentos? Quase sempre assim. Uma vez eu estava não sei aonde, o meu primo não sei o quê. Aí você traz uma discussão nacional de indústria de multa com base em situações pontuais. E digo mais, quer falar de situações pontuais? Quer falar de situações pontuais? Me diga, você usa sempre o capacete na sua motocicleta? Na sua rua, você usa o cinto de segurança? Você respeita o agente de trânsito quando ele está lá e não avança? E quando ele não está, você avança? Então, assim, é muito mais fácil, se você quiser exemplos pontuais, falar da indústria de infratores. E eu tenho dados. Associação Nacional dos Transportes Públicos. Menos de 1% das pessoas que cometem infrações são autuadas. Aquele que diz que existe indústria de multa porque ele levou 1, 2, 3 no ano, no máximo, pode ter certeza que ele cometeu 15, 20, 30, 50 no ano. Só que ninguém viu. Então, quer dosar? É indústria de multa quando tu leva 3 no ano e não é indústria de infratores quando tu comete 50, 100 no ano e ninguém estava lá? Nesse exato momento, às vezes, aí na rua da sua casa, aqui na rua da minha casa, tem alguém cometendo infração. Porque em bairros quase nunca tem fiscalização efetiva. É aquela pessoa que diz, não vou usar capacete, é bem pertinho. Não precisa, não. Aqui não tem fiscalização. Eu já fui no município, o motorista foi lá me buscar e disse assim, eu fui botar o cinto, ele disse assim, não precisa não, que aqui não tem agente de trânsito, não. Município do interior aqui de Pernambuco. Então, a ideia é que o uso do respeito à legislação é se eu posso ou não ser punido. Aí fica aí um monte de gente. É indústria da multa, meu amigo. Analisa teu comportamento. Agora, essa mesma pessoa que diz assim, é um absurdo eu ter levado uma multa de excesso de velocidade, na rua dele ele quer que as pessoas andem no limite de velocidade. Na rua dele não pode exceder, não, mas ele pode quando ele viaja. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa debater de forma ampla. Agora, quem está convencido, pegando assim um caso ou outro, veja só, a última infração que eu cometi, que eu fui autuado, a última infração que eu fui autuado, faz 10 anos. Aí se tu me perguntar, Zé, mas me diz uma coisa, e quando foi a última vez que tu cometeu, Carlão? Talvez não faz nem um mês, quando eu dou uma olhadinha para o meu celular. No sinal vermelho. Isso é infração de trânsito. Aí vão querer discutir. Não, mas aí é um absurdo. Quer discutir? E o que eu vejo muito é patriota que não gosta de respeitar a lei. Eu nunca vi um negócio desse. Patriota que não respeita a lei. Enfim. Aí é o patriota contra a pátria, né? Pois é. Então, assim, eu não concordo com todas as leis. Inclusive de trânsito. Tem muita
infração de trânsito que eu discordo da sua existência. Tem infração de trânsito que eu acho muito branda. Tem infração de trânsito que eu acho muito severa. Mas cabe a mim, enquanto eu não posso mudar, enquanto eu não posso mobilizar pessoas para fazer uma mudança, cabe a mim respeitar. Vamos seguir ou eu quero fazer algum comentário? Só para enfatizar, nós estamos falando dentro do teu comentário, Carlão, nós estamos falando de civilidade, de educação para a cidadania, educação em respeito ao próximo. Quando se fala de educação para o trânsito, é isso exatamente. Porque às vezes você deixar de dar seta para a direita, para a esquerda, significa você atropelar alguém, derrubar um motoqueiro, atropelar um carro, trazer um dano patrimonial enorme para alguém que não tem nem condições de manter o combustível do seu próprio carro, ou quando não matar alguém, tirar a vida de alguém. Ou seja, nós estamos falando de civilidade, de cidadania mesmo. Então não pode tratar o trânsito hoje é o segundo fator de maior número de mortes no Brasil. Primeiro a segurança pública, depois o trânsito. Você não pode tratar o trânsito de uma maneira tão pejorativa, tão baixa, tão superficial dessa forma. Tem que encarar os desafios, fazer as reflexões, encarar as ações de gestão, quem se propõe a ser um gestor, né, com seriedade, com dado, com estatística, com técnico. Enquanto parlamentar, ele poderia, inclusive, apresentar projeto de lei para aperfeiçoar, para enfrentar aquilo que ele acha que é um desvio de finalidade. Mas ele não faz isso. Então, é um desserviço. Zé, um comentário aqui, de José Dark Campos. Meu veículo foi multado em São Sebastião, São Paulo, e eu nunca fui até esta cidade. Recorri, não adiantou nada, tive que pagar para liberar os documentos esse ano. Ele está mentindo? Não está. Isso pode acontecer. Aliás, isso acontece mais corriqueiramente do que deveria. Basta o agente anotar um único dígito errado, que cai para outra pessoa. Aí, se você procura aqui no canal, o cara vai dizer o seguinte, esse é um defensor dos agentes. Não, eu já bati muito no agente de trânsito que anota num bloquinho, avançou o sinal um palio, ele anota no bloquinho. Só que ele só bota a placa. Ele não bota palio prata. Aí, no final do dia, por ele ter anotado, vai cair num gol branco. Só que ele não lembra, porque foram muitos casos. E vai para o gol branco. Isso acontece? Acontece. E é um absurdo que isso aconteça. Eu já fui julgador. Eu julguei infrações de trânsito em Jari de Detran, que é a primeira instância, em Jari Municipal, e já fui 7 anos do Conselho Estadual de Trânsito. E eu mesmo já cancelei infração, mesmo sem o recorrente ter pedido. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, o cara está empinando a moto, o agente de trânsito coloca artigo 175, manobra perigosa. Só que não é artigo 175, manobra perigosa, é artigo 244, inciso 3, que é fazer malabarismo, equilibrar em apenas uma roda. Por que você cancelou se a infração aconteceu? Aconteceu, mas ele foi autuado equivocadamente. Mesmo que ele tenha cometido a infração, o Estado só pode penalizá-lo dentro do que a lei determina. E não fora do que a lei determina. Ou seja, o cidadão tem que respeitar a lei, o Estado mais ainda na aplicação da lei. Agora, é fato que, ainda que isso aconteça, e não deveria acontecer, tem 2 aspectos. O primeiro, beleza, mas o fato é que muitas pessoas cometem infração e não são autuadas. Segundo, existe um grande problema de desconhecimento da lei que impede as pessoas se defenderem corretamente. Como julgador, eu passei quase 10 anos da minha vida julgando, era vendo o que as pessoas alegavam. E tinha pessoa que dizia, por favor, eu não cometi essa infração, ou então eu não tenho dinheiro para pagar. E como julgador, eu não tenho como cancelar uma autuação dessa. Agora, quando a pessoa diz assim para mim, Oséias, adianta você recorrer, nem adianta você recorrer. Sabe o que é que eu digo? Olha, dependendo do teu nível de conhecimento, nem adianta tu recorrer. Porque as pessoas elas não conseguem fazer uma alegação que seja suficiente para cancelar que vá ao auto de infração de trânsito. As pessoas fazem alegações completamente superficiais.
Essa de local diverso é uma que tem caminhos para você cancelar. Mas se a pessoa não sabe fazer, ela às vezes nem faz, porque perde a esperança. Entende? E também tem a situação criminal, né? Nós já pegamos aqui na nossa cidade, em São Bernardo do Campo, carros, motos, com placas dublê. E é muito comum o indivíduo coloca uma fita no numeral ou numa letra na placa do carro. Moto faz muito isso, faz com muita frequência isso. Veículos também faz. E o agente de trânsito vê ali, não consegue ver a minúscula, que o carro está em movimento às vezes, ou às vezes a fraude ela é tão bem feita que não consegue observar com um olhar mais superficial. Isso acaba indo a atuação para outros veículos, que podem ser de outra cidade mais distante, né? E isso aí tem como, com uma defesa especializada, né, quebrar, assim, essas multas, provando o contrário. Uhum. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque tem mais coisa aqui. E quando parar de falar de trânsito, a gente para também, porque já se estendeu demais, mas eu sei que parece ter uma hora que ele para de falar de trânsito. Vai ficar gravando toda hora que você tá dirigindo? Como é que você se defende? Você não... O cara às vezes toma uma multa injusta por causa desse tipo de radar pegadinha. Não tem direito de defesa. Importante dizer que os equipamentos medidores de velocidade... Deixa eu ver aqui, o que foi que aconteceu? O cara foi lá. Esses equipamentos medidores de velocidade, eles são acreditados, certificados, têm declaração auditáveis, né? Auditáveis. Sempre. E, inclusive, o de velocidade é a cada 12 meses. Inclusive, tem muitos casos que eles não são aferidos, né? Popularmente, como as pessoas conhecem, em 12 meses, e isso é suficiente para a infração ser cancelada. Mas aí é o tipo da coisa que, já considerando a tolerância. Então, realmente, o erro do equipamento é óbvio que ele pode acontecer. E é por ele poder acontecer que já existe o erro máximo admissível. Porque todos os testes de calibragem mostram que, no máximo, ele vai errar 7 km para cima, 7 km para baixo. Ela decide te multar, te multou, irmão. Um abraço. Ô, se tu virar prefeito também, tem uns lugares aqui em São Paulo que a gente tem que andar a 50, assim, tipo, de madrugada, 2 horas da manhã, tem ninguém, irmão. Por 50 por hora ali é foda. Tu fica olhando assim, caralho, a rua vaziona, mano. Eu tenho que andar aqui igual uma piranha. É interessante que existe uma questão de excesso de velocidade da madrugada, né? E quase sempre a alegação é falta da segurança e tudo mais. O grande problema é que quando se não tem nenhum controle de velocidade, e na maioria dos casos os equipamentos eles são desligados, seja porque o órgão entendeu assim, seja porque a justiça assim determinou, os casos de sinistros acontecem, né? E aí, às vezes eu queria até saber a tua opinião, que é o seguinte: se você tem pontos críticos de violência urbana, a ideia geral é de que, se aqui é um ponto crítico de violência urbana, não deveria ter equipamento, ou então ele tem que ser desligado. A questão é, não seria mais conveniente ter um controle, um policiamento, um cuidado de segurança naquele ponto? Por que eu te digo isso? Porque quando o órgão de trânsito assume, vou desligar os equipamentos, ele está dizendo o seguinte: eu estou evitando que você morra em um latrocínio e qualquer outra coisa, mas você está liberado para dirigir na velocidade que você quiser. Então, e tá todo mundo, só é pesquisar aí, morreu em alta velocidade, coloca no Google, você vai ver exemplos de 2 dias atrás, 3 dias atrás. Então, as pessoas morrem todos os dias por excesso de velocidade. Então, como imaginar que não, na madrugada tá liberado a velocidade? Então, assim, será que dar um tratamento de segurança não seria mais adequado? Enfim, ter uma ronda ou ter um posto ostensivo? Eu sei que isso é muito difícil por causa de efetivo e tudo mais, mas o que é que tu acha? Olha, eu acho a sua ponderação muito acertada, Carlão. E a gente pode refletir o seguinte também: quem são as pessoas que estão nas vias
após as 22 horas. De onde elas vêm? Na maioria das vezes, esmagadoramente, vem de bares e restaurantes, festas, de consumo de álcool e drogas. Consumo e consumo abusivo, muitas das vezes, de álcool. Outras vezes vem de viagem, que vem com sonolência, com muito cansaço. Tudo isso são agravantes que potencializam o sinistro do trânsito. E sinistro de madrugada, geralmente, são os mais graves, onde tem o evento morte, né? Muito mais do que os que acontecem durante o dia, porque os fatores do dia acabam ajudando a manter um cuidado maior, uma atenção maior. Então, precisa haver uma racionalização dentro do que você está falando, sem abrir mão da fiscalização da segurança viária. Dependendo do ponto, sim, do ponto de vista da segurança pública, a gente costuma dizer que para que aconteça um fenômeno crime, um ato sinistro na linguagem de trânsito, você precisa ter o crime. Tem uma lei que tipifica aquela conduta como crime, então tem que ter uma lei anterior que tipifica. Você precisa ter um ambiente, ele tem que acontecer no espaço, no ambiente. Você precisa de uma vítima e de um autor, o infrator ali. Então, é a conjugação desses fatores que vão possibilitar ter um crime. Se você retira o ambiente, as questões ambientais, você já tira um fator principal para que não aconteça o crime, não aconteça o sinistro. Se você tira a vítima, tira o infrator, se você tira a previsão legal, você tira tudo isso. Então precisa fazer um estudo, uma racionalidade da viabilidade. É melhor um policiamento? É melhor manter a fiscalização? Aí o gestor, tecnicamente, com seu corpo técnico, com a sua equipe técnica de engenheiro na área de trânsito, segurança viária, que vai subsidiar um gestor para deliberar da maneira mais razoável possível. Agora, a minha defesa é, corroborando com o que você acabou de falar, é isso. Vai ter fiscalização de velocidade, a questão é, o ponto tem periculosidade efetiva, já é recorrência em sinistros, ou é um local com potencial de risco. O que é potencial de risco? Não tem problemas efetivos, mas, por exemplo, era uma casa, acontece muito aqui em Recife, era uma casa, um casarão, que de repente foi vendido e agora virou uma escola. Então, virou potencial de risco, porque o que antes era uma moradia de 5 pessoas passou a ser um local onde vai 300 crianças todos os dias e naquele lugar. Então, tem que ter viabilidade. Não é, eu acho legal botar aqui essa velocidade porque eu tenho a impressão que o pessoal passa aqui correndo. Não pode ser assim. Sim. Agora, eu parto do princípio que quem está implantando dentro do que prevê lá a resolução 798 do CONTRAN. Bora ver aqui se fala mais alguma coisa de trânsito. Não, esse é um ponto, mais do que a velocidade, a rua vazia. Esse é um ponto também de urbanismo que a gente precisa enfrentar. A gente precisa ter fachada ativa, porque a gente viaja para Barcelona, para Nova York, para Tóquio. Acho que ele muda aí de tema, né, Carlão? Das calçadas, das lojas, dos restaurantes. Pô, vou no Nova York, vou no Italy lá, né? Pô, comer um canole. Pô, vou lá para Tóquio, pegar um meronpan lá no na JK também. Eu acho que aí finalizou, né? Aí finaliza. Pois é, então, eu vi aqui alguns comentários. Eu vi aqui, por exemplo, o Henrique falando que os canos barulhentos deveriam ter penalidades mais severas, um absurdo, termos pagar estacionamento em via pública, por exemplo. Sabe o que é interessante? Que assim, a gente faz uma defesa do que nos incomoda. O que nos incomoda. Então, por exemplo, vamos pegar a questão do escapamento. O escapamento é um absurdo, cara. Você tem um parente, um familiar doente, às vezes uma criança muito pequena, e o cara passa numa loucura, uma zoada danada. Isso é um absurdo. Só que aí, isso me incomoda, eu passo a fazer uma crítica. Só que no trânsito, e eu fui gestor, né, de órgão de trânsito, e uma das coisas que eu mais encontrava, às vezes, era o seguinte: o que é que me incomoda? Então, por exemplo, por que existe estacionamento rotativo? O nome já está dizendo,
rotatividade. A via pública, ela deve ser usufruída por todas as pessoas, ou pela maioria das pessoas, ou por todas as pessoas que queiram usá-la. E aí, se você não faz o estacionamento rotativo, você está impedindo que uma pessoa utilize a vaga. Então, vão existir pessoas, se não cobrar estacionamento, por exemplo, a gente pode até discutir quanto vale estacionar na via pública. Se R$3, se R$1, se é caro, alguma coisa do tipo, a Siri falando aqui. Mas, mediante pagamento do estacionamento de Zona Azul, rotatividade, que vai garantir rotatividade. Porque se não tiver rotatividade, o dono do estabelecimento, ele coloca o veículo dele lá às 7 da manhã e tira às 7 da noite. Tem uma privatização do espaço público, né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu vi aqui, e aí eu vou abrir aqui para ver alguns comentários e para a tua contribuição, foi o seguinte: a gente fez, quando eu fui gestor da CTTU, a CTTU é a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, que hoje é uma autarquia do Recife, né? E num determinado bairro aqui, o bairro das Graças, é um bairro nobre e tal, tinham vias que eram muito estreitas, a pista muito estreita, e existia estacionamento em ambos os lados. Estacionamento permitido. Na verdade, não havia proibição. Não era nem que era permitido estacionar. Não era proibido, consequentemente, as pessoas podiam estacionar. E aí, em um dos lados, o município, né, colocou proibido. Em um dos lados. Aí, olha que interessante. Você acha que as pessoas elogiaram ou criticaram? Antes, só os dois lados podiam estacionar. Depois, só um lado ficou permitido estacionar. O outro ficou proibido. Sabe qual é a resposta? Quem morava na via achou ruim. Quem passava pela via achou bom. Porque quem morava perdeu a oportunidade de estacionar. Quem passava por lá ganhou fluidez. E é isso que, quando a gente vai falar sobre trânsito, então, por exemplo, se eu não me engano, o mesmo que reclamou do barulho do escapamento foi, se eu estiver enganado, me corrija, um que estava dizendo que existe indústria da multa, sim. Porque está entendendo o que é que me incomoda. E você tocou no ponto. Civilidade. Se eu tenho o contexto de sociedade, de bem público, interesse público, ainda que uma coisa me traga malefícios pessoais, mas se aquilo é melhor para a coletividade, eu tenho uma obrigação cívica de defender. E aí eu queria que tu contribuísse também nesse debate. Aí a gente está falando da preponderância do interesse coletivo, do interesse público, em detrimento do interesse particular. Então, a vida em sociedade, ela pressupõe exatamente isso. Se todo indivíduo tivesse a liberdade de fazer o que quiser, do jeito que quiser, não era possível uma vida em sociedade. A vida só é em sociedade porque se busca o equilíbrio. Busca beneficiar a maioria, em detrimento do interesse da minoria, que poderia colocar em xeque o interesse da maioria. Então, buscar o equilíbrio, o pêndulo do equilíbrio entre contemplar, de certa forma, o interesse da maioria, que tem as individualidades também contempladas em si, né, e tornar esse direito público para que todos venham usufruir desse espaço. Sobre o estacionamento rotativo, tem essa expectativa. Eu só queria acrescentar sobre o estacionamento rotativo, que poderia evoluir a discussão. Carlão, eu não acompanho a discussão do estacionamento rotativo, você deve ter mais informações, mas algo que eu já ouvia falar e já fiz uma reflexão sobre, é sobre os direitos do patrimônio que ficam reservado no estacionamento rotativo público. Por exemplo, o veículo, a moto, sofreu danos, ou mesmo foi produto de roubo de furto. Juridicamente, como que fica a prefeitura, como fica a concessão, como que fica o proprietário?
Eu não sei se se a legislação já tratou, já consolidou esse entendimento sobre a responsabilidade do patrimônio e responsabilidade compartilhada, inclusive com descarga de concessão. O direito de trânsito, ele não ventila sobre essas possibilidades, mas existem ambas as linhas de raciocínio. Uma delas é de que não é pelo fato de pagar a taxa que o Estado, o poder público, passa a ser responsável. Ele seria por si só, né? Por ter que garantir segurança, cair uma árvore, seja lá o que for. Né? Mas existe uma linha que diz o seguinte: a partir do momento que há cobrança, o Estado passa a ter, digamos, uma responsabilidade maior. Eu imagino que não exista jurisprudência, mas eu sei que existem decisões tanto de um lado quanto do outro, isoladamente, nessa questão. Eu penso que, mesmo que se defenda que o fato de cobrar aumenta a responsabilidade, eu penso que, de um modo geral, o poder público ele precisa se responsabilizar pelo dano ao patrimônio público por causas naturais, por um furto, por um arrombamento. Eu entendo. Agora, de fato, é uma discussão que é muito profunda e que eu realmente não tenho um embasamento legal, né? Não tenho formação em direito, sou um curioso, né? Estudo o máximo que der, mas assim, eu acho que todas as duas linhas elas têm pertinência, entende? Compreendi. Precisa do Congresso Nacional criar uma legislação para enfrentar esse tema e consolidar um entendimento jurídico, né? É isso. Beleza, meu amigo. Eu quero que você faça suas considerações finais aí. Convido o pessoal para conhecer teu canal lá no YouTube. Tem também tuas publicações. Aí na nossa audiência tem alguns guardas municipais. Se por acaso alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. A casa é sua. Ok, meu irmão, ok. Em primeiro lugar, quero aqui mais uma vez lhe parabenizar pela função pública, de utilidade pública do teu canal, sempre preocupado em passar boas informações. Ratificar aqui para os nossos ouvintes que as guardas civis municipais são as polícias efetivas das cidades, polícia no sentido de que, para existirem e para desempenharem suas atribuições e competências estabelecidas numa lei, depende naturalmente e condicionalmente do exercício de poder de polícia, que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e as competências das guardas municipais do Brasil, elas estão estabelecidas numa lei federal, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade dos seus ministros, tornou ou concebeu como constitucional, ou seja, a atuação das guardas municipais na segurança pública, na segurança viária, no meio ambiente, na polícia de postura, toda essa atuação que os guardas municipais atuam no Brasil, para além do patrimônio, ela foi considerada, todas as competências constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata de uma guarda patrimonial, mas de uma polícia municipal, mesmo que leve o nome de Guarda Civil Municipal, de Guarda Civil Metropolitana ou de Guarda Municipal tão somente. No demais aqui, eu quero parabenizar mais uma vez, Carlão, e agradecer pelo convite. Você sabe que eu estou à sua disposição. Sempre que eu for convocado, estarei à disposição, farei o esforço necessário para estar aqui prestigiando as pessoas que te acompanham nesse canal aqui, agradecendo a audiência, e também coloco à disposição os meus livros que eu publiquei. Se digitar o meu nome, Osés Francisco da Silva, no Google, vai aparecer lá os livros, outras publicações. O meu canal também no YouTube está à disposição aí para que os nossos amigos, né, frequentem também lá e nos acompanhem. O canal é o teu nome, não é isso, Osés Francisco? É o meu nome, é o meu nome. Maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus, bom descanso, que Deus abençoe a todos e a gente se encontra em outra oportunidade. Um abraço. Valeu.